E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito. Por que José já fez menção não do corpo, mas dos ossos? Sabe por quê, irmãos? Porque na realidade José iria ficar embalsamado no Egito por cerca de mais de 300 anos. Mas olha, José diz o seguinte: eu quero que os meus ossos, vocês tomem as devidas providências a respeito dos meus ossos. Nós somos da linhagem de Abraão, de Isaque e de Jacó, e nós temos uma promessa de Deus que herdaremos uma terra que mana leite e mel. Nós estamos no Egito, mas não somos do Egito, e eu quero que os meus ossos sejam transportados daqui para a terra que Deus nos prometeu, quando Deus cumprir a sua promessa de levar vocês para lá. O que José estava falando era algo profético, muito poderoso, muito grande, porque na realidade ainda transcorreria mais de 300 anos para acontecer aquilo que ele queria. E a Bíblia diz que José morreu e foi embalsamado. Com certeza os egípcios aplicaram a mesma técnica de embalsamamento que ficou conhecido na história como o preparo de corpos mais sofisticados que o mundo já conheceu. Daí vieram as múmias, que chegaram a ser preservadas por 3.000 anos. Então ninguém pode admirar que o corpo de José, ou pelo menos os ossos de José, pudessem ficar preservados por mais de 300 anos. E então passaram-se os tempos, os anos, os séculos, até que chegou o tempo de Deus cumprir a sua promessa. Foi nesse tempo que Deus levantou Moisés, e o processo da libertação de Deus começou a entrar em atividade. Estava chegando o tempo de deixar o Egito. Quando todos os filhos de Israel se preparavam para sair do Egito, mediante as pragas, mediante a intervenção divina, a liderança de Moisés, a Bíblia diz que eles celebrariam a Páscoa para sair do Egito. E nesse momento aqui no livro de Êxodo não fica registrado, mas depois você pode ler isso lá em Josué capítulo 24, 32, que diz que quando os filhos de Israel preparavam para sair do Egito, lembraram dos ossos de José, e eles pegaram aquela urna aonde o corpo de José ficou depositado e conservado, pelo menos os ossos, e eles transportaram na saída do Egito, além de transportar todas as suas famílias, animais, mercadorias, comida, eles também transportaram os ossos de José. Nós sabemos que a caminhada no deserto se estenderia por 40 anos, e por todo esse tempo eles teriam que continuar levando aquela urna com os ossos de José. Isso, é claro, eles deveriam estar levando sobre ombros. Talvez alguns questionassem lá no meio dos judeus, no meio dos hebreus, durante a peregrinação no deserto, sobre a razão de ter que levar aqueles ossos durante tanto tempo. Creio que os homens mais velhos, tementes a Deus, que conheciam a história e sabiam do pedido de José, levantaram e disseram: não sabemos tudo que diz respeito aos mistérios de Deus, mas uma coisa sabemos: José recomendou-nos que transportássemos os seus ossos para a terra prometida, e isso faremos. Quando chegaram no destino proposto, os filhos de Israel, sob a liderança de Josué agora, eles colocaram os ossos de José na terra de Canaã, exatamente no local que José dissera. Josué 24, 32 narra aonde eles colocaram, onde eles sepultaram José.
eu quero agora destacar as lições do porquê é tão importante o que aconteceu com os ossos de José. Vamos ver então 3 razões porque os ossos de José eram importantes. Primeiro, os ossos de José nos mostram que as circunstâncias da vida passam, mas os planos de Deus permanecem. Jó disse um dia: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó 42, verso 2. Quando José falou para aquele povo ainda em vida, disse: não deixem meus ossos no Egito, José também estava querendo dizer: nós vamos sair daqui um dia. Nós não somos do Egito. Deus tem uma promessa para nós. Nós estamos aqui, mas é circunstancialmente. Não viemos para cá para ficar. José sabia que ninguém podia mudar os desígnios de Deus para os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus tinha prometido para Abraão, muito antes de José nascer, que eles teriam uma terra, herdariam um lugar para assentar suas famílias, plantar suas árvores, colher os seus frutos e adorar a Deus. Que terra era esta? A terra de Israel, a antiga Canaã. Por isso, irmãos, é importante a gente conhecer a palavra de Deus. Sabe por que José estava tão preocupado que os seus ossos tivessem ser transportados? Porque ele tinha certeza que Deus ia tirar o povo dali. Ele conhecia a palavra de Deus. Tem pessoa que não lê a Bíblia. O que ele perde quando ele não lê a Bíblia? Ele perde por não conhecer as promessas de Deus. Ele perde por não entender o caráter de Deus. Ele perde por não ter a iluminação de Deus para saber pontualmente o caminho do Senhor. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente ora melhor, a gente canta melhor, a gente entende melhor. E o Espírito Santo pode nos ajudar a lembrar a palavra de Deus na hora precisa. Segundo o que nós lemos na palavra de Deus, o Egito significava um lugar de sofrimento, de escravidão. E José estava dizendo com o pedido que ele fez lá atrás: quando chegarem os dias difíceis, tenham certeza de que tudo vai passar, porque nós temos uma promessa. O nosso lugar não é aqui. Deus nos levará para uma terra que emana leite e mel. Talvez os mais velhos, mais tementes a Deus, quando Israel começou a ser oprimido no Egito, possivelmente eles tiravam tempo para ir até onde estava aquela urna, batia as mãos sobre aquela urna e dizia: os ossos de José estão aqui, mas eles vão ser transportados daqui. E nesse dia nós faremos um grande cortejo, uma nação sairá do Egito para adorar a Deus. Os homens de Deus no passado, todos eles tiveram esse olhar voltado para alguma coisa maior, invisível, mas real. A Bíblia diz: todos estes homens que viveram no passado morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso disseram, os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, a pátria celestial. Irmão, precisamos crer nas promessas de Deus e andar olhando para as promessas de Deus. Sabe por quê? O mundo vai de mal a pior e é um beco sem saída. Este mundo está entrando num beco sem saída. Só existe uma janela. A janela é no alto, é para cima, é igual a arca de Noé. Não tem saída nas laterais, só tem saída para cima. A igreja tem que olhar para cima, para de onde vem o nosso socorro. Em relação ao futuro, geralmente as pessoas hoje estão com medo do futuro. A maioria das pessoas do mundo está com medo do futuro. Há pelo menos 3 tipos de pessoas com relação ao futuro. Existem aqueles que nem querem pensar no futuro. Não, meu negócio é o hoje.
eu comendo e bebendo hoje, tá bom, não quero saber o que vai acontecer amanhã. Existe um grupo de pessoas que não querem pensar no futuro. Existe um segundo grupo de pessoas, aqueles que têm medo de pensar no futuro. Mas existe um terceiro tipo de pessoa, que são aqueles que estão seguros a respeito do futuro, porque já entregaram a sua vida inteira para Deus, passado, presente e futuro. Estão certos que Deus cuidará deles em todo o tempo. A Bíblia diz assim: os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Paulo disse: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 6. Então, a primeira razão porque os ossos de José são importantes, é porque eles nos dizem que as circunstâncias são passageiras, mas os planos de Deus são eternos. Segundo, os ossos de José nos lembram que os filhos de Deus não pertencem a este mundo. Irmãos, José estava no Egito, o tempo todo ele foi um grande príncipe no Egito, ele foi honrado no Egito, ele teve a posição mais destacada no Egito, mas em momento nenhum José se considerava do Egito. E esta verdade a respeito de José nos remete, nos leva a pensar que da mesma forma que José estava no Egito, mas não era do Egito, nós também estamos no mundo, mas não somos do mundo. Aqui é uma caminhada, aqui é só uma estação que nós estamos passando por ela, mas nossa jornada é um pouco mais à frente, aliás, bem na frente. Então, quando nós falamos que o Egito é um tipo, representa também o mundo, esse mundo que funciona, que existe, tão desorganizado, tão cheio de coisas difíceis, más, perversas, nós lembramos então que os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Jesus disse: não são do mundo, como eu do mundo não sou. A palavra mundo na Bíblia tem 3 significados, é bom entender isso. Primeiro, a palavra mundo, ela tem o sentido de planeta Terra, mundo físico. É o mundo que Deus ama, porque Ele fez o mundo e disse, e viu Deus que era bom. É o mundo das montanhas, dos mares, das praias, das florestas, né? Esse mundo que um homem está querendo acabar com ele, né? Está querendo depredá-lo, destruí-lo, né? Certamente Deus deve ficar com o coração pesaroso de ver o tanto de poluição, o tanto de ganância, destruindo, acabando florestas, destruindo tudo. Com certeza este mundo natural, esse mundo físico é um mundo que Deus aprecia. Ele criou ele com amor, deu ele como a nossa casa, a nossa moradia, e a gente tem que cuidar dela. Se não cuida, começam os temporais, as inundações, os desequilíbrios da natureza, né? O aquecimento global, começa a acontecer tudo isso. Então este é o primeiro sentido da palavra mundo. O segundo sentido da palavra mundo é de seres humanos. A Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o mundo de seres humanos que Deus ama também. Deus amou este mundo, Deus amou as pessoas, Deus amou as famílias, Deus amou as crianças, os anciãos, os adultos, Deus amou a todos. Mas há um terceiro sentido da palavra mundo, e este é o sentido perigoso, porque a Bíblia fala do mundo como um sistema, o mundo como uma roda que vai girando e arrastando outros para dentro dela. Sabe, é o mundo do materialismo, é o mundo do ateísmo, é o mundo do egoísmo, é o mundo da corrida apenas pelo que é passageiro, material, onde o homem é medido pelo que ele tem. É o mundo onde as pessoas
vale pela sua aparência e pela sua posição. Este mundo é mau. A Bíblia diz: não ameis este mundo, nem o que neste mundo há, porque se alguém ama este tipo de mundo, o amor do Pai não está nele. Há pelo menos 5 verdades a respeito do sistema mundo, que opõe-se a Deus, que não dobra-se diante de Deus, que não honra a Deus. Primeiro, este sistema mundial perverso, ele é dominado pelos filhos da desobediência. Paulo escreveu: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que opera agora nos filhos da desobediência. Paulo diz que todos nós andávamos nesse curso do mundo, arrastados pelos pensamentos maus, pela vontade corrompida. Nós todos estávamos descendo no curso deste rio. Aí Jesus veio, te pegou pela mão e tirou você dele, separou você desse curso mau, tirou você dessa roda perigosa, que atrai, que arrasta, e quando a pessoa vê, ele está seguindo os costumes deste mundo. Jesus nos tirou. Paulo disse: nós antes andávamos, mas agora não andamos mais segundo o curso deste mundo. Segundo, este mundo é um sistema que, em última instância, é preciso que os homens saibam disso. Este mundo em que o homem adota pensamentos materialistas, cruéis, perversos, esse mundo é regido por Satanás. Por Satanás. Jesus falou em João 12:31, João 14:30, João 16:11, ele disse: o príncipe deste mundo é Satanás. É ele que arquiteta, ele que manipula, ele que instiga, empurra as pessoas, promove guerras, conflitos. Então é um sistema regido por Satanás. Terceiro, é um sistema inimigo de Deus. É um sistema inimigo de Deus. Eu estava vendo outro dia, agora os jogos, as competições esportivas têm que ser feitas nos estádios sem torcedores, sem plateia, Então, aí você vê aquele tanto de arquibancada, milhares de arquibancadas, tudo vazia. Foi empregado milhões, mas milhões e milhões desses grandes estádios. O governo não fez nenhum templo, nenhuma igreja, mas fez muitos estádios. Por quê? Porque Deus não tem muito lugar nesse mundo, sabe? Deus não tem muita vez, muita oportunidade. Deus não é bem-vindo. Eles dão bem-vindo a tanta coisa, mas não dão bem-vindos a Deus. Quarto, o sistema mundo é inimigo nosso também. É inimigo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Num certo sentido, quando a pessoa converte a Jesus Cristo, esse mundo oposto não te vê com bons olhos, te rejeita, te discrimina, te odeia. E por fim, Jesus morreu para nos livrar desse sistema chamado mundo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Gálatas 1:4. E a última coisa que eu quero falar a respeito dos ossos de José, é que os ossos de José nos ajudam a antecipar a realidade da ressurreição dos mortos. E eu vou explicar isso em poucas palavras. A Bíblia diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis.
e porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Esta é a visão que Deus deu para Ezequiel. Ezequiel viu ossos secos. Ossos secos, num certo sentido, traz uma mensagem de desesperança. Acabou, a vida foi, não tem mais o que fazer. Mas Deus entra exatamente nessa situação de ossos secos e diz: eu sou o Deus que posso fazer os ossos secos reviver. Eu sou o Deus que posso fazer do vale de ossos secos um exército sobremodo grande. Os ossos secos de José representavam os tempos de angústia para Israel, representavam os tempos difíceis em que Israel passaria por perseguições, por desvios, por fracassos, e seria quase que totalmente destruído. Porém, na visão que Deus deu para Ezequiel, Deus disse: eu posso restaurar um povo quando eu começo a operar. Eu posso mudar a situação de uma nação inteira. Eu posso restaurar Israel. No final dos tempos, a Bíblia diz que Israel será levantado das cinzas. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E os que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, eu vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor que fiz isto, diz o Senhor. Os ossos secos de José nos dizem que Deus pode ressuscitar os mortos. Os ossos secos de José diz respeito a todos os cristãos que têm a esperança do arrebatamento da igreja. Paulo disse: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e no fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Oh, glória a Deus! Aquela urna com os ossos de José era um sinal, era uma prova, era uma lembrança de que os ossos podem reviver. Irmãos, a esperança não acaba quando vocês têm Cristo. Quando você confia em Jesus, não tem situação que está perdida, não tem causa perdida, porque o Senhor pode fazer até os mortos sair das sepulturas. Paulo escreveu: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal se revista da imortalidade. A ressurreição dos mortos será a maior demonstração do poder de Deus, a maior demonstração do poder de Deus será por ocasião da ressurreição. E o ponto de partida da ressurreição, que vai atingir todos os salvos em todos os tempos, esse ponto de partida foi a ressurreição de Jesus Cristo, que já aconteceu. A Bíblia diz que ao terceiro dia Deus levantou a Jesus Cristo de entre os mortos. Paulo disse: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, a ressurreição dos mortos veio também por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, primeiro Cristo e as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte.
Felizmente ainda temos que conviver com essa experiência dolorida, triste, a pior talvez que a raça humana conheça, é a morte. É muito ruim, muito triste saber que uma pessoa ontem estava conversando, sorrindo, e hoje o seu corpo está dentro de uma urna para ser colocado na terra. É muito triste, é muito pesado, é um esmagamento aos sentimentos humanos, mas foi a única forma que Deus encontrou para nos mostrar o quanto o pecado é mau, o quanto o pecado deve ser rejeitado, o quanto o mal tem que ser colocado de lado das nossas vidas, porque a Bíblia diz que só veio existir, a morte só veio existir por causa do pecado. O salário do pecado é a morte, mas em contrapartida, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos vivendo nesse meio, entre a certeza da vida eterna e ainda a expectativa da morte física. É uma corrida contra o tempo. Se o Senhor Jesus voltar no arrebatamento, nós não morreremos, iremos com Ele. Eu particularmente estou me esforçando para esperar a vinda dele. É como alguém disse o seguinte: eu não tenho medo de morrer, mas também não estou com pressa. Eu estou com pressa que Jesus volte, porque será muito melhor que Ele volte. E este corpo, esse pequeno corpo, que eu tenho que amar meu corpo, eu amo meu corpo, eu não quero que ele desfaça. Infelizmente, se a morte física nos surpreender, esse corpo tão importante pode desfazer na terra, né? A Bíblia diz que o corpo de Jesus Cristo não corrompeu, Deus não permitiu. A Bíblia diz que o Senhor ressuscitou antes dele ver a corrupção, e a corrupção, a maior parte dos intérpretes da Bíblia acredita que tinha a ver com degeneração do corpo. E Paulo disse que quando Jesus vier, o mortal será revestido da imortalidade. Então isso é glorioso, isso é maravilhoso. Este corpo que está envelhecendo, enfraquecendo, recebe um revestimento em abrir e fechar de olhos e passa a ser corpo glorioso. E a morte não mais tem poder sobre ele. A Bíblia diz que o último inimigo que vai ser vencido é a morte. E por isso há um brado na Bíblia: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está poder do pecado? E Paulo diz: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Os ossos de José lembra que haverá uma ressurreição, que Deus pode fazer os ossos secos reviverem. Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Agradeça a Deus nessa noite, porque nós tivemos homens como José que caminharam diante de nós. A Bíblia diz que Raquel, a sua mãe, a Raquelzinha, amada de Jacó, né? A Bíblia diz que Raquel não gerava filhos, não dava luz, é estéril. E a Bíblia diz que um dia Raquel ficou em desespero e disse para Jacó: se você não me der filhos, eu morro. Isso há muitos anos atrás. E Jacó olhou para Raquel, que ele amava tanto, e disse: porventura estou eu no lugar de Deus? Raquel disse: ah, é? Então o negócio tem que ser resolvido com Deus, você não tem nada a ver nessa história? Disse: não. Ela disse: então vai ser assim. E Raquel chorou diante de Deus. E passaram-se os dias, e as outras esposas de Jacó, que ele tinha algumas esposas naquela época, havia esta tolerância da poligamia, começaram a gerar filhos, e Raquel continuava sem filhos, até que a Bíblia diz assim: o Senhor se lembrou de Raquel, e ela ficou grávida, e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome José. Preste atenção para terminar. E a Bíblia diz então que quando José nasceu, Jacó estava morando lá em Padã Arã, muito longe da sua casa. Ele tinha fugido da sua casa, tinha 20 anos que ele morava lá com seu sogro, tinha ficado rico trabalhando com seu sogro, tinha gerado muitos filhos, e agora chega José, e a Bíblia diz assim: tendo nascido José,
Logo a seguir, a Bíblia diz, o Espírito Santo é que costura isso. O Espírito Santo registra lá em Gênesis, diz assim, e que José, nascendo José, Jacó teve vontade de voltar para casa. E foi no seu sogro e disse, eu quero ir embora, eu não sou dessa terra. Foi só José nascer, Jacó quis voltar para casa. Até então ele estava acomodado, num certo sentido, ali com seu sogro, enriquecendo cada vez mais, ficando muito rico. Mas quando José nasceu, ele disse, eu quero voltar para casa. Comunicou a sua esposa, seus filhos, e eles disseram, não, vamos, nós queremos ir com você aonde você for. Então Jacó comunicou a Labão, e Labão permitiu que Jacó voltasse para casa. Irmãos, mais uma lição que fica da vida de José. Na realidade, a vida inteira de José lembrava as coisas celestiais, porque ele era um rapaz de Deus, o tipo mais perfeito de Cristo na Bíblia. Por que José não aparece defeitos em José? Porque ele é um tipo de Cristo. Por que José resistiu às mais fortes tentações? Porque como Cristo venceu as tentações, o tipo tinha que vencer também, aquele que era o tipo de Jesus. Por que José revelou a sua glória para os seus irmãos? É porque ele era um tipo de Cristo. Um dia Cristo vai revelar a sua glória para os judeus. E então a Bíblia diz que José nasce e Jacó tem vontade de voltar para casa. Os ossos de José ficaram para Israel, para que todos os filhos de Deus, ao olhar para aquele sinal, tivessem vontade de voltar para casa. Eu estou com vontade de voltar para casa, e você? Nosso lar não é aqui. O Senhor já foi nos preparar um lar, uma casa. Nossa casa já está pronta. Nossa pátria celestial já está pronta. Ao falar de José hoje, deu vontade, deu saudade do céu. Enquanto eu estudava e meditava agora à tarde sobre José, fiquei deslumbrado, com vontade de estar no céu, de ir para o céu. E na realidade eu disse, Jesus, volta logo, volta, Senhor, vem buscar logo a sua igreja, Jesus, vem, Senhor. Nós estamos igual a José, nem os nossos ossos querem que fique aqui, eu quero que o Senhor transforma tudo e leva tudo para Ele. Quantos estão com saudade da sua casa? Quem quer voltar para o seu lar? Quem tem certeza que tem uma morada no céu, levante a sua mão assim e diga, eu tenho. Feche os seus olhos, louve a Deus nesta noite, porque Ele está conosco aqui, bem presente entre nós. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José é o nosso Deus. Este Deus não falha, esse Deus é fiel, este Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus, querido Pai, em nome de Jesus, nós adoramos a Ti nesta noite, Senhor. Nós voltamos, Senhor, naqueles dias dos patriarcas, para reviver a Tua forte e poderosa mão trabalhando. E agora, Senhor, nós estamos diante desta palavra que Teu servo, Teu filho no passado, José, deixou como uma profecia, como uma luz, como um lembrete, para que todos nós possamos viver a plenitude da sua palavra, crendo na promessa, seguindo em direção à pátria celestial, não querendo nada com este mundo como o Egito de hoje, mas querendo estar no lugar que o Senhor está, querendo estar na tua vontade, querendo estar participando das tuas promessas. Pai, abençoe meus irmãos que o Senhor trouxe hoje para o culto, que eles possam ser daqui abastecidos, sabendo que o Senhor os escolheu, os chamou e os está preparando para o lar celestial. Pai, em nome de Jesus, estende as tuas mãos, sara a ferida, cura, Senhor, o coração quebrantado, fortalece, enche do Espírito, toca nossas vidas, dá-nos, Senhor, esta energia, esta força, esta inspiração para viver, Senhor, olhando para as
coisas celestiais. Ó Jesus, Tu és o nosso José celestial. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor venceu a morte, o Senhor voltará para buscar os seus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Obrigado por tudo. Ao terminarmos esta reunião, peço a Tua bênção para todos os meus irmãos, seus familiares, sua casa, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa abençoar a todos, que o Senhor possa guardar, sustentar, proteger, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus.